Esdras, capítulo 10, versículo 1 ao 44. Enquanto Esdras orava e fazia essa confissão, chorando e com o rosto no chão diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, se reuniu e chorou amargamente com ele. Então, Secanias, filho de Jeiel, descendente de Elão, disse a Esdras: Fomos infiéis a nosso Deus, pois nos casamos com mulheres estrangeiras do povo desta terra. Apesar disso, há esperança para Israel. Façamos agora uma aliança com nosso Deus, firmando que nos divorciaremos de nossas esposas estrangeiras e as mandaremos embora com seus filhos. Seguiremos seu conselho e o conselho dos outros que tremem diante dos mandamentos de nosso Deus. Que tudo seja feito de acordo com a lei de Deus. Levante-se, pois é seu dever nos dizer como corrigir esta situação. Nós o apoiaremos, portanto seja forte e faça o que tem que ser feito. Então Esdras se levantou e exigiu que os líderes dos sacerdotes, os levitas e todo o povo de Israel jurassem que faria o que Secanias tinha dito. E todos fizeram um juramento solene. Em seguida, Esdras se retirou de diante do templo de Deus e foi à sala de Joanã, filho de Eliasibe. Não bebeu nem comeu nada enquanto esteve ali, pois ainda lamentava a infidelidade dos exilados que haviam regressado. Depois disso, foi feita uma proclamação por todo Judá e Jerusalém, para que todos os que vieram do exílio se reunissem em Jerusalém. Aqueles que não viessem em 3 dias perderiam todas as suas propriedades e seriam expulsos da comunidade dos exilados, conforme a decisão dos líderes e das autoridades. Dentro de 3 dias, todo o povo de Judá e de Benjamim havia se reunido em Jerusalém. A reunião aconteceu no dia 19 de dezembro. E todo o povo estava sentado na praça diante do templo de Deus. Tremiam por causa da seriedade do assunto e porque chovia. Então o sacerdote Esdras se levantou e disse: Vocês agiram de modo infiel. Aumentaram a culpa de Israel ao casar-se com mulheres estrangeiras. Agora confessem seu pecado ao Senhor, o Deus de seus antepassados, e façam o que agrada a Ele. Separem-se do povo da terra e dessas mulheres estrangeiras. Separem-se do povo da terra e dessas mulheres estrangeiras. Toda a comunidade respondeu em alta voz: Você tem razão, faremos o que disse. No entanto, não é algo que possa ser feito em um dia ou 2, pois há muitos de nós envolvidos neste grande pecado. E agora é a estação das chuvas, portanto não podemos ficar aqui fora por muito mais tempo. Que nossos líderes decidam por toda a comunidade. Todo aquele que tiver uma esposa estrangeira virá num dia marcado, acompanhado das autoridades e dos juízes de sua cidade, para que a ira ardente do nosso Deus a esse respeito seja afastada de nós. Os únicos que se opuseram à proposta foram Jonatas, filho de Azael, e Jazéias, filho de Tiquivã, apoiados por Mesulão e pelo levita Sabetai. Foi esse, portanto, o plano que seguiram. Esdras escolheu líderes para representarem suas famílias e designou cada representante por nome. No dia 29 de dezembro, os líderes se reuniram para tratar da questão. Assim, em 27 de março, o primeiro dia do novo ano, haviam terminado de resolver todos os casos de homens que tinham se casado com mulheres estrangeiras. Os sacerdotes que se casaram com mulheres estrangeiras foram: da família de Jesua, filho de Jeozadaque, e de seus irmãos, Maazéias, Eliezer, Jaribe e Gedalias.
assumiram o compromisso de divorciar-se de suas esposas e cada um ofereceu um carneiro como sacrifício por causa de sua culpa. Da família de Imer, Anani e Zebadias. Da família de Arim, Maazéias, Elias, Semalias, Jeiel e Uzias. Da família de Pazur, Elioenai, Maazéias, Ismael, Natanael, Josabade e Elasa. Os levitas culpados desse pecado foram Josabade, Simei, Quelaías, também chamado Quelita, Petaías, Judá e Eliezer. O cantor culpado desse pecado foi Eliasibe. Os porteiros culpados desse pecado foram Salum, Telém e Uri. Os outros israelitas culpados desse pecado foram, da família de Parós, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benaia. Da família de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abde, Jeremote e Elias. Da família de Zatu, Elioenai, Eliasibe, Matanias, Jeremote, Zabade e Aziza. Da família de Bebai, Joanã, Ananias, Zabai e Atlai. Da família de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jazube, Seael e Jeremote. Da família de Paate, Moabe, Adna, Quelau, Benaia, Maazéias, Matanias, Besleel, Binui e Manassés. Da família de Arim, Eliezer, Isias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Da família de Azum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Da família de Bani, Maadai, Anrão, Uel, Benaia, Bedias, Quelui, Vanias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matenai e Jaazai. Da família de Binui, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Maquinadibai, Fazai, Sarai, Azarel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. Da família de Nebo, Jeiel, Matitias, Zobade, Zebina, Jadai, Joel e Benaia. Todos esses homens se casaram com mulheres estrangeiras e alguns tiveram filhos com essas esposas. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 1 ao 20. Quando algum de vocês tem um desentendimento com outro irmão, como se atreve a recorrer a um tribunal e pedir que injustos decidam a questão em vez de levá-la ao povo santo? Vocês não sabem que um dia nós, os santos, julgaremos o mundo? E uma vez que vocês julgarão o mundo, acaso não são capazes de decidir entre vocês nem mesmo essas pequenas causas? Não sabem que julgaremos os anjos? Quer dizer, então dos desentendimentos corriqueiros dessa vida? Se vocês têm conflitos legais, por que levá-los para fora da igreja a juízes que não fazem parte dela? Digo isso para envergonhá-los. Ninguém entre vocês tem sabedoria suficiente para resolver essas questões? Em vez disso, um irmão processa outro irmão diante dos descrentes. O simples fato de terem essas ações judiciais entre si já é uma derrota para vocês. Por que não aceitar a injustiça sofrida? Por que não arcar com o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos cometem injustiças e causam prejuízos até contra os próprios irmãos. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus?
Não se enganem, aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. É verdade, mas um dia Deus acabará com os dois. Vocês, contudo, não podem dizer que nosso corpo foi feito para imoralidade sexual. Ele foi feito para o Senhor, e o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui nosso corpo. Portanto, Deus nos ressuscitará dos mortos por seu poder, assim como ressuscitou o Senhor. Vocês não sabem que seu corpo é, na realidade, membro de Cristo? Acaso um homem deve tomar seu corpo, que faz parte de Cristo, e uni-lo a uma prostituta? De maneira nenhuma. E vocês não sabem que se um homem se une a uma prostituta, ele se torna um corpo com ela? Pois as Escrituras dizem, os dois se tornaram um só. Mas a pessoa que se une ao Senhor tem com ele uma união de espírito. Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com seu corpo. Salmos, capítulo 31, versículos 9 ao 18. Tem misericórdia de mim, Senhor, pois estou angustiado. Lágrimas me embaçam os olhos, e meu corpo e minha alma definham. A tristeza me consome, e meus dias se encurtam com gemidos. Minha força se esvai por causa do pecado, e meus ossos se desgastam. Todos os meus inimigos zombam de mim. Meus vizinhos me desprezam. Até meus amigos têm medo de se aproximar. Quando me veem na rua, correm para o outro lado. Não se lembram de mim, como se eu estivesse morto, como se fosse um jarro quebrado. Ouço muitos boatos a meu respeito, e o terror me cerca. Conspiram contra mim, tramam tirar minha vida. Eu, porém, confio em ti, Senhor, e digo, tu és meu Deus. Meu futuro está em tuas mãos. Livra-me dos que me perseguem sem cessar. Que a luz do teu rosto brilhe sobre o teu servo. Salva-me por causa do teu amor. Não permitas que eu seja envergonhado, Senhor, pois clamo a ti. Que os perversos sejam envergonhados, que fiquem calados na sepultura. Silencia seus lábios mentirosos, lábios orgulhosos e arrogantes, que acusam os justos. Provérbios, capítulo 21, versículo 3. O Senhor se agrada mais ao fazermos o que é certo e justo do que ao lhe oferecermos sacrifícios.